Saudações a todos, eu sou Anubis e você certamente já deve saber que a Copa do Mundo acabou e a seleção vitoriosa foi a seleção da Espanha. Só que, curiosamente, um incidente que vem repercutindo aí meio que em função da vitória da Espanha na Copa foi um fato muito insólito envolvendo o principal, talvez, jogador da Espanha hoje, que é um tal Lamine Yamal, e um fato muito curioso sobre o relacionamento dele. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa história. Shorak Nebak, Sebekre teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Se você acompanhou a Copa ou o noticiário, você já deve saber que a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Era de fato uma das seleções ali mais favoritas, né, mais cotadas para o título, e de fato mereceu o título, sobretudo ganhando, dando um cacete na Argentina aí no final, né? De uma maneira muito merecida, porque os argentinos foram muito sujos nessa Copa. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar uma coisa muito insólita com vocês aqui, para dizer o mínimo, né? Que é o fato de que, com essa vitória da Espanha, um jogador em específico da Espanha ganhou muita evidência, que é o tal do Lamine Yamal. Ele tem apenas 19 anos, joga no Barcelona e aos 19 anos ganhou a Copa do Mundo. E talvez isso faça com que ele talvez seja um dos maiores sucessos aí precoces da história do futebol, porque eu desconheço alguém que com 19 anos foi campeão do mundo e já joga num dos maiores times, se não o maior time do mundo, que é o Barcelona, né? Enfim, ele é um jovem que, assim, ele tem ascendência africana, né? O pai, se eu não me engano, é marroquino e a mãe é de Guiné. E ele nasceu na Espanha, portanto é um espanhol nato. Só que a Espanha tem o jus solis, né? Se você é filho, se você nasce no território espanhol, você automaticamente ganha a cidadania, e é por isso que ele joga pela Espanha, né? E o fato que chamou muita atenção em torno dele não é só esse talento precoce, mas é o fato de que ele também é muçulmano. E você deve saber que o Islã talvez seja uma das religiões com maior, vamos dizer assim, carga e peso moral. É uma religião muito conservadora. E talvez esse conservadorismo se expresse talvez da maior forma possível no que diz respeito aos relacionamentos e à sexualidade dos seus praticantes, né? O que contrasta enormemente com este Yamal. No primeiro momento, quando você olha para o Yamal, você já nem sequer para pensar que ele possa ser muçulmano, porque ele destoa completamente do estereótipo ou da imagem que você poderia esperar de um muçulmano. Ele pinta o cabelo, ele é todo marrento. Talvez isso se deva ali uma personalidade, né, mais jovem, né, 19 anos. Eu não sei, assim, enfim, eu tô aqui para questionar a vida pessoal do cara, mas o fato é que eu dei uma pesquisada. E antes do campeonato ele já se relacionou com várias garotas. Eu nem sei como é que funciona isso de namoro no Islã, mas eu sei que é uma religião que definitivamente não é libertina nesse aspecto, né? O que deixa todo mundo, no mínimo, curioso como isso é possível, né? Ele demonstra, por um lado, assim, muito dessa religião, dessa fé. Ele comemora os gols rezando, alguns gols, reza no começo do jogo, no final, enfim, ele demonstra essa espiritualidade, mas, por outro lado, ele parece ser um completo devasso, um playboy, um bom vivant. Enfim, eu não tô aqui para falar da vida pessoal do cara, né? Mas é só trazer esse ponto interessante porque o que chamou muita atenção do mundo é um fato muito curioso que se deu ali no período da comemoração, né, do título da Espanha, que foi a namorada do Yamal, a nova namorada, que é a Inês Garcia, que era uma garota que semanas antes do campeonato começar, sequer estava num relacionamento com ele, e ela estava num relacionamento de anos com outro cara. E curiosamente, quando, vamos dizer assim, o Yamal
trocou mensagens no Instagram com ela. Ela terminou o relacionamento com o cara e foi correr atrás do Yamal, né? Como o amor é interessante e profundo, não é verdade? Pois bem, o fato é que se você visitar a página dela no Instagram, o perfil dela, você vai ver que não existem mais fotos do antigo parceiro. Só existe aquele clássico perfil de uma blogueirinha, daquela menininha que tira 300 fotos só dela. E ela só começou a postar fotos junto com o Yamal, depois que ele ganhou a Copa. O que é no mínimo interessante aí para quem é simbólico, né, para quem é um estudioso aí do comportamento feminino. Pois bem, vazaram vários, isso tomou uma certa repercussão, né, este incidente. Vazaram, por exemplo, um story, né, um vídeo dela fazendo com outra garota ali no Instagram dela, a garota pergunta para ela quem é o jogador mais bonito, né, o Bellingham da Inglaterra ou o Mbappé da França, né. Aí ela fala assim, o Bellingham, né, falando que ele é mais bonito, né. Lamine Yamal o Mbappé, Bellingham. Com N, Bellingham. E outra coisa que chama muito a atenção é o fato de que ela estava criticando uma outra, a ex-parceira do Yamal, já que ele teve vários relacionamentos pretéritos, falando assim, se o Yamal só está com essa garota, né, essa garota só está com ele por causa que ele é rico e famoso. ¿Quién es Lamine Yamal? El que está con una super famosa ahora mismo, Nicki Nicole. Si no fuera millonario, si no fuera futbolista, nunca te hubiera fijado en él. Bem, quem entende as nuances, as profundidades e as complexidades do comportamento feminino já sacou qual é a desta garota. Ela é a clássica alpinista social e aqui no Brasil tem um arquétipo muito específico para isso, que é a tal Maria Chuteira, na verdade. Aquela mulher que tem esse tesão, essa fantasia com os jogadores de futebol, porque sabem que eles personificam o valor social absoluto na nossa sociedade, uma vez que eles são ricos, são famosos, têm prestígio social, enfim, etc, etc. O ponto é que eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês. Assim, novamente, eu não tô aqui para falar da vida pessoal dele, isso aqui não é revista de fofoca, mas eu precisava pontuar essas coisas, né? E o fato de que, claramente, esse é um relacionamento focado em interesse. Ela era uma garota que tinha um relacionamento e a partir do momento que ela percebeu que existia a possibilidade de engatar um relacionamento com o Yamal, mesmo sabendo que ele não é bonito ou, enfim, não é um dos melhores jogadores, como ela mesma disse, ela percebeu que existia nisso a possibilidade dela fazer um alpinismo social usando o Yamal. Pois bem, eu decidi fazer esse vídeo depois de que eu vi um short no Instagram, que é muito curioso, que são mulheres comentando o fato de que no final da Copa, né, o Yamal estava ali, ele, enfim, estava curtindo ali com os amigos, estava meio espairecendo naquele momento depois de ter ganho a Copa na cerimônia, né, e ela foi pro campo ali com ele tirar fotos, né, depois de ter ganhado a glória máxima, ela foi lá tirar uma foto, levantar o ego dela e tal, né, e o pessoal notou que o Yamal estava um pouco distante, né? Então, uma mulher comentou o seguinte: se você é mulher, você sabe exatamente o que está acontecendo nessa situação aqui. A namorada do Lamine Yamal tentando interagir e ele ignorando. Aí uma outra mulher comenta: atenção, meninas, quando você dá muita moral para um feio, ele age como se a feia fosse você. Pois bem, o que o comportamento dessas mulheres e da Inês Garcia, a namoradinha aí do Yamal, denotam, né? Certas nuances muito complicadas da natureza feminina. Veja, isso aqui não é um canal Red Pill ou um masculinista. Novamente, eu tenho vídeos aqui sobre isso. Eu sou um cara absolutamente refratário a siglas, a ideologias, a movimentos. Então eu não me enquadro no que poderia ser chamado de Red Pill ou masculinista. Mas eu sou uma pessoa que eu tendo a tirar tudo que existe de relevante, de importante, de verdade, de qualquer movimento, de qualquer ideia, de qualquer coisa, né? E vamos dizer assim que
A Red Pill, o masculinismo, me influenciou muito porque eles defendem verdades, são incontestáveis. E este fato aqui em torno do Lamine Yamal é a prova absoluta e incontestável de tudo que a Red Pill preconiza, de certos aspectos que nós poderíamos chamar de profano feminino. O que é o profano feminino? É o lado obscuro, sujo e, enfim, a gente poderia dar 1000 adjetivos aqui, da natureza feminina. Basicamente, eu tenho uma premissa, né, que também é uma ideia central aí da Red Pill, do masculinismo, que é o fato de que a maior arma das mulheres é a maior fraqueza dos homens. Então, as mulheres são criaturas que perceberam que a melhor coisa que elas podem fazer é manipular os homens para adquirir o máximo de vantagens e privilégios deles, basicamente manipulando sua própria sexualidade. Isso vai de encontro a muita coisa que muita gente fala que é muito exagerada, né, de que de fato a prostituição é a primeira profissão do mundo e toda mulher é isso, aquilo. Eu diria menos, mas isso aqui é a prova de que isso é uma verdade muito brutal. Prostituição não é só você vender seu corpo, sua sexualidade. Prostituição é se vender de maneira geral. A verdade é que todos nós nos vendemos em algum aspecto. O problema é que quando mulheres assumem um comportamento tão dissimulado, tão manipulador, tão interesseiro, é inevitável que elas sejam taxadas dessa forma, porque todo mundo sabe o que está por trás desses jogos sociais, dessas estratégias femininas. E basicamente, aqui eu trouxe esse vídeo com esses comentários dessas mulheres porque assim é absurdo a incapacidade dessas mulheres perceberem elas mesmas e o profano feminino, né? Basicamente, essa mulher que respondeu, né, ela fala: atenção meninas, quando você dá muita moral para um feio, ele age como se a feia fosse você. Em primeiro lugar, se você acha o cara feio, por que você está dando moral para ele? Se você não acha ele atraente, por que você dá essa moral para ele, na verdade? Só tem uma resposta para isso: interesse. E estes caras feios sabem que você só vai dar moral para eles se você tem valor. Na verdade, se eles têm valor. Então, eles sabem intuitivamente que eles podem cagar na sua cabeça de uma mulher interesseira que acha ele feio e mesmo assim dá moral para ele, porque ele sabe que você ainda assim vai continuar interessada por ele. Porque na verdade você não se interessa por ele. Você se interessa pelo que ele pode proporcionar a você. Então eu trouxe essa reflexão, já tenho outros vídeos aqui sobre o que é Red Pill, enfim, do que é o masculinismo, você pode estar conferindo. Mas basicamente eu quis trazer esse relato aqui, esse fato muito insólito envolvendo o Yamal, aproveitando essa repercussão de todo esse incidente, da fama dele, do sucesso da Espanha, para trazer essa reflexão brutal para vocês sobre o que realmente é a natureza feminina. E, enfim, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o Yamal vai trocar ela da mesma forma que trocou outras tantas mulheres. E provavelmente o Yamal é a melhor coisa que essa mulher vai conseguir na vida. Então, se chama karma, não é verdade? Complicado. Mas enfim, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Fica à vontade na seção dos comentários, vamos falar mais sobre toda essa situação, essa repercussão desse incidente aqui embaixo. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.